Livro, né? Eu não sei se os irmãos já abordaram esse livro. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre o livro de Obadias, né? O profeta Obadias. É um livro que tem 21 versículos, portanto só tem um capítulo único. E a gente poderia ter um pouquinho de comunhão em cima da carga, da visão de Obadias. Então vamos lá em Obadias, capítulo único. Obadias, quem está com a textual é a página 507, se eu não me engano. Ele fica logo depois do livro de 2 Reis. A textual tentou fazer numa ordem histórica os pergaminhos e rolos dos profetas. E aí ela colocou aqui Obadias. Obadias logo depois do livro de 2 Reis. Então, como é 21 versículos só, vou fazer uma leitura junto com os irmãos que quiser acompanhar, fazer a leitura geral, depois a gente vai, na graça do Senhor, ter comunhão, tá? Obadias, capítulo único. Eu estou lendo a versão textual da BTX. Visão de Obadias, assim diz Adonai Elohim a Idumeia. Ouvimos uma mensagem da parte de Adonai. O mensageiro tem sido enviado às nações. Levantai-vos para combater contra ele. Eis que te faço pequeno entre as nações, para que sejas desprezado em grande maneira. A soberba do teu coração te seduziu, ou como diz uma outra tradução, te enganou. Porque habitas em rochas escarpadas. Na altura da tua morada, pensas, quem me derrubará por terra? Se fosses elevado como a águia, e entre as estrelas pusesses o teu ninho, dali te derrubarei, diz Yahvé. Se te invadissem saqueadores ou ladrões noturnos, não ficarias destruído? Roubar-te-iam moderadamente? Se viessem a ti vindimadores, deixariam para ti rebuscos? Como será esquadrinhado, Esaú, rebuscados em seus tesouros escondidos? Teus aliados empurraram-te para a fronteira. Os que estão em paz contigo te defraudaram. Os que comem o teu pão põem emboscada contra ti. Porém não há discernimento neles. Não destruirei naquele dia, diz Adonai, de Edom a sabedoria, e do monte de Esaú a inteligência. Serão acovardados os teus valentes, ó Temã, e os varões do monte de Esaú exterminados. Por causa da infamada violência contra o teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás para sempre destruído. Naquele dia te puseste de brado contrário. Te puseste de bando contrário, no dia em que os bárbaros capturaram sua força, quando estranhos entravam por suas portas, quando lançavam sortes sobre Jerusalém, tu eras um deles. Não devias te divertir no dia do teu irmão, seu dia funesto, não te alegrar à custa dos filhos de Judá no dia do seu desastre, nem te jactar no dia da sua angústia, nem entrar na capital do meu povo no dia da sua ruína, nem desfrutar da sua desgraça no dia da sua ruína, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua ruína, nem espreitar nas encruzilhadas para assassinar seus fugitivos, nem vender seus sobreviventes no dia da angústia. O dia de Adonai, ou o dia do Senhor, expressão importante essa, se aproxima para todas as nações. O que fizeste o farão a ti. Sobre a tua cabeça recompensarão teus feitos. Como bebeste em meu santo monte, assim todas as nações beberão por turno. Sim, beberão e sorverão o trago, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião ficará um remanescente que será santo, e a casa de Jacó possuirá os que o possuíram. A casa de Jacó será o fogo, e a casa de José a chama, e a casa de Esaú folharada que arderá até se consumir. E não ficará ninguém da casa de Esaú, porque Adonai o tem dito. Possuirão o Neguebe
e o monte de Esaú, possuirão Cefelá, a Filístia, possuirão os campos de Efraim e os campos de Samaria, e os de Benjamim possuirão Gileade. Dos desterrados dos filhos de Israel será Canaã até Sarepta, e os desterrados de Jerusalém até Efrata possuirão as cidades do Neguebe. E os salvos subirão do monte Sião para tomar vingança no monte de Esaú, e o reino será de Adonai. Amém. Pai, nós louvamos teu nome, porque a tua palavra, ela é preciosa, Senhor. Nós queremos pedir ajuda do teu Espírito mais uma vez, para enquanto lermos aqui, podermos te achar, ver-te, ver a tua glória, Senhor, ver a glória da tua obra, a justiça dos teus caminhos, e também a tua misericórdia, e como o Senhor pesa todas as coisas em balança justa, Senhor. E ficarmos maravilhados com a justa retribuição de Deus e a glória do reino do Senhor Jesus. Nos ajuda a ver, Senhor, o ponto central desse livro e amarmos mais o Senhor pela beleza da tua palavra. Amém. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Esse é um livro curto, né? Ele, vamos dizer assim, que de forma cronológica, ele pode ser chamado de o primeiro dos livros dos profetas menores. Esse título, irmão, de profetas menores, ele não é dado porque as profecias são de menor importância. Ele é dado porque a quantidade de páginas ou de dedicação de escrita dentro da profecia é menor. É muito interessante a gente poder saber disso, porque, aliás, é de dentro dos profetas menores que vêm as profecias, talvez, não vou dizer que sejam as mais conhecidas, mas talvez as mais importantes, no que diz respeito principalmente ao Evangelho e à Igreja. Então, Obadias é um profeta que está colocado entre os profetas menores, mas a sua profecia não é menor no sentido de importância, sim de conteúdo de escrita. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente tem que saber um pouquinho sobre o próprio Obadias. Quem é Obadias? Obadias, pelo menos tem 14 pessoas nas Escrituras com esse mesmo nome. Os comentaristas, os que estudam a palavra, não sabem se algum desses outros nomes, além desse aqui, é o próprio Obadias se referido no livro. Nós não temos muitas informações sobre ele. Agora é interessante isso, sabe por quê? Eu vou fazer uma ligação aqui com os irmãos vão entender. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, né? Não é verdade? O evangelho de Mateus vê Jesus como? Como rei. O evangelho de Marcos? O evangelho de Lucas? A irmã Marta fez assim, ó. Claro, né, irmão? É homem, né? E o evangelho de João? Como Deus. Desses 2 evangelhos, 2 não tem genealogia. Quais são? Dos 4, né? 2 não tem. Qual é? Marcos e João. Por que João não tem genealogia, irmão? Porque Deus não tem princípio. Você vai contar a origem de Deus, né? Eu já começo. No princípio era. Então, o princípio de João é um princípio antes do princípio de Gênesis. Em Gênesis você tem o princípio do tempo. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Mas em João é em arqué o logos, né? Em arqué o logos. O logos estava no princípio. Quer dizer, quando o princípio começou, o logos já era. Então você não tem como narrar a origem de Deus. Agora, tudo bem. O evangelho de João não ter genealogia, a gente entende. E Marcos? Por que Marcos não tem também, irmãos? Porque ninguém quer saber da origem de um escravo. O que você procura no escravo é a sua diligência e o seu serviço, né? O evangelho de Mateus dedica um bom tempo à genealogia, porque ele tem que provar que Jesus é o rei legítimo que se assenta no trono de Davi. E Lucas a mesma coisa. Ele vai com a genealogia retornando até Adão, porque ele tem que mostrar que Jesus é o descendente preeminente da raça humana, a semente prometida à mulher. Que tem ligação com a história até voltarmos em Adão, né? Agora, Marcos não narra isso, porque Marcos está preocupado com os feitos do Senhor. São pelo menos 16 milagres narrados no evangelho de Marcos, e o verbo que mais se salienta nesse evangelho é imediatamente e prontamente. É o evangelho da ação. E de uma forma específica, ele foi dirigido para os cristãos romanos. E os romanos são o povo da prática.
Havia até um poema de um dos grandes oradores da Roma Antiga que dizia que enquanto os gregos se deliciam com a liricidade da poesia e os persas com a beleza da astrologia, a nós romanos cabeu a força da espada e o pragmatismo que põe tudo em ordem. Os romanos são um povo da prática. E Marcos tem muitos termos de um hebraísmo traduzido para um povo de cultura romana. E ele apresenta Jesus como o escravo de Deus, o servo de Jeová do Antigo Testamento. Agora, você sabe o que é interessante? De todos os profetas, talvez que a gente tenha menos informação é Obadias. Você sabe o significado do nome Obadias? O servo de Jeová. Muito interessante. Então, assim como Jesus em Marcos não tem genealogia por ser o escravo que veio fazer a vontade de Deus, e você tem que prestar atenção principalmente nos feitos dele, mais do que nas suas palavras, assim também Obadias, como o escravo de Jeová, tem genealogia. Você sabe muito pouco sobre ele. Ele veio para executar, na sua profecia, aquele pleito de Deus, aquela carga de Deus, para fazer conhecido que o Senhor, como um bom servo, Obadias faz isso. Ele é aquele que carrega a carga do Senhor. Ele vai mostrar que o Senhor pesa as coisas em balança justa e que a justiça e a retribuição virá sobre todas as ações humanas antes que o reino seja inaugurado. A profecia de Obadias se dirige especificamente contra Edom. Irmãos, não sei se vocês sabem, eu queria assustar vocês no bom sentido. Qual povo vocês acham que receberam mais ameaça de Deus entre os inimigos de Israel? Cita alguns aí por nome aí. Quem são os povos que a Bíblia cita como inimigos de Israel? Vamos falar o nome de alguns. Malequitas. Amonitas, que mais? Filisteus. Cananeus. Amorreus, pode falar. Edomitas. Que mais? Babilônicos. Mas você sabe qual é o povo que recebeu mais ameaça e mais sentença de juízo de Deus no Antigo Testamento? Edomitas. O povo de Edom é o único de todos esses povos, nem a Babilônia, que tem um final trágico no fim, tem uma associação com Edom, mas ela não recebe tantas ameaças, e vamos dizer assim, como que parece que repousa um ódio divino e justo sobre esse povo, como o povo de Edom. Vamos entender quando a gente fala de ódio em Deus também. Ódio em Deus é uma aversão ao que é contrário à sua natureza. Não é um ódio pecaminoso, tá, irmãos? Porque o amor, por ser moral, ele odeia o mal. O amor que é um amor moral, né? E não odeia o mal, ele é conivente com o mal. Então não é amor. Então quando Deus fala de povo contra quem o Senhor está irado para sempre, assim é definido o povo de Edom na Bíblia. Está querendo dizer que Deus tem uma justa retribuição para fazer cair sobre esse povo. Mas quem são os edomitas? A gente tem que estudar isso para a gente poder entender a profecia de Obadias. Não é à toa, irmãos, Deus deixa como um livro. Aliás, eu acho que de todos os povos, os outros povos da Bíblia, eu posso dizer com praticamente certeza isso aqui, porque se você analisar, há capítulos da Bíblia dedicados a juízo sobre os outros povos. Capítulos. Mas você não tem um livro específico para juízo sobre um povo inimigo de Israel. Mas Edom tem. O livro de Obadias é o oráculo de Deus contra Edom. Nós vamos ver que isso aqui não é uma coisa histórica que no passado tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. Tem muito a ver com a justiça do nosso grande Senhor Jesus e do seu reino que vai se manifestar. Então, nós temos que começar aqui. Quem que é Edom? Quem que é Edom? Os irmãos sabem. Aqui na textual fala Idumeia. Essa palavra Idumeia vem do grego. Na Septuaginta, a palavra Edom foi traduzida para Idumeia, e é por isso que lá no Novo Testamento você tem a região da Idumeia. A região da Idumeia, só para contextualizar os irmãos, é que não tem um mapa aqui. A gente deixa um mapa para mostrar para os irmãos iam ver assim, a Palestina ela tem o norte e o sul, né? E você tem Judá no Reino Sul. A região antiga de Edom, nós vamos ver lá em Gênesis, ela ficava na região no sudeste da Judeia, na região onde é conhecido hoje como Petra. Mais tarde, quando os babilônicos levaram os judeus cativos,
e é especificamente nesse contexto histórico que está acontecendo aqui a profecia de Obadias, os edomitas mudaram da região sudeste para dentro do território de Judá e ocuparam aquela área, porque ficou vazia de judeus. Ficou um pouquinho, um remanescente muito pobre na terra. E os edomitas começaram a migrar para aquela região. Mais tarde, essa região, do período intertestamentário, já começou a ser chamado, naquele pleito da Grécia com Israel, começou a ser chamado de idumeus, porque os gregos que estavam tendo contato com aquela região, a pronúncia que eles tinham para o nome Edom era Idom. Idom. Idumeu. Agora, o nome Edom vem, no hebraico, significa vermelhão. Sabe por que ele recebeu esse nome? Vamos voltar lá na história em Gênesis 25. Aqueles que estudam a palavra costumam afirmar que, a respeito dessa profecia, nós podemos enxergar uma verdade. Existe o chamado ódio eterno de Edom contra Israel. E é por causa desse ódio eterno, não fundado, não justo, que o Senhor deve julgar o povo de Edom. Por causa disso. O assunto aqui é o pleito do Senhor a favor do seu povo contra a injustiça provocada por Edom. Vamos ver a história de Edom, como começa. Ela começa com Esaú. Edom é um outro nome para Esaú. Por que ele recebeu esse nome? No capítulo 25, no versículo 24. Então, vamos começar antes. Vou começar no versículo 21. E suplicou Isaque diante de Adonai por sua mulher, que era estéril. E Elohim atendeu o rogo e concebeu Rebeca, sua mulher. E como os filhos lutavam dentro dela, disse, se é assim, a Rebeca falando, para que viver? Mas foi movida a consultar Adonai, e lhe disse Adonai, 2 nações há em teu ventre, e 2 povos estão sendo divididos em teu útero. Um povo dominará o outro povo, e o maior servirá como escravo ao menor. Agora, isso aqui Deus fala com base na presciência dele. Não quer dizer que Deus queria favorecer Jacó. É que Deus sabia todo o futuro. Porque, irmãos, isso aqui cria um problema na teologia. O irmão Abel até já sabe. Isso é um problema, irmão. Parece que Deus está querendo, decretando que seja, sem respeitar a escolha desses 2 filhos. Mas é porque Deus já sabe o que vai acontecer. Quem que é o filho mais velho? Eles eram gêmeos, né? Mas Esaú saiu primeiro. Esaú era mais forte. E aí continua a história, né? E cumpridos seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, a palavra ruivo aqui é vermelho, todo vermelho. Né? Ruivo, todo ele peludo como um manto de pelo. Irmão, o neném nasceu desse jeito, né? Já nasceu com o Tony Ramos desde o começo, desde bebezinho, né? Já era o Toninho. Bem, e vermelho ainda, hein? Desculpe falar, eu pensei, bom, que coisa, né? Deve ser muito estranho. E aí diz assim, e chamaram o seu nome Esaú, que significa peludo. Então, o primeiro nome que ele recebeu foi Esaú, o peludo, o cheio de pelo. Mas aí, depois saiu seu irmão, com a sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e chamou o seu nome Jacó, ou aquele que agarra o calcanhar, Jacó, o suplantador. E era Isaque de 70 anos, quando Rebeca os pariu. Crescidos os garotos, de Esaú chegou a ser homem destro da caça, homem do campo. Então ele era uma pessoa peluda, e era meio dotado de habilidades campestres, como se fosse um animal. Né? Ele tinha uma aparência toda cheia de pelo e lidava bem com o campo. Um irmão erudito diz que no hebraico tem vários jogos de palavra aqui para dizer isso, que ele não era só peludo como um animal, mas ele estava no campo como um animal. E como um animal, irmãos, é muito importante a gente entender isso aqui para a gente entender a justiça do caminho de Deus. Esaú tinha temperamentos e paixões animalescas que o escravizavam.
Paixões animalistas que eu falo aqui são no sentido técnico do termo, que significa um homem voltado apenas para o materialismo do presente, do imediato, igual qualquer animal é com relação a comer, beber, dormir e se divertir. Ele não pensa em nada no que diz respeito a parar, refletir, pensar em alguma coisa que tem algum valor futuro. Tudo é imediatismo. Isso é importante a gente definir, porque a respeito de Esaú nós vamos aprender uma lição no Novo Testamento. Quando ele fala para os crentes carnais, não serem profanos, como foi Esaú. Agora, o que significa profanar algo? É não dar o valor devido àquilo. Existem coisas que para você ter o devido valor, você tem que parar, você tem que refletir, você tem que pensar em relação ao futuro. Aqueles que lidam com construção ou com algum benefício a longo prazo sabem disso. Mas o imediatista, o materialista, o sensitivo, aquele que é dominado pelas suas paixões, ele não sabe se é assim. E a característica do crente carnal é o imediatismo, é a ansiedade, é o agora, é o me dá. E se eu não puder ter nada bom aqui, não há lucro nenhum para mim. Assim era Esaú. Jacó era o outro extremo da história. Calculista até demais. Pacato. Racional. Mas Esaú tinha essa característica, irmãos. E é esse tipo de coisa que levou ele mais tarde a perder aquela porção tão especial. Mas veja a justiça de Deus. Quem nasceu primeiro? Esaú. Para quem Deus deu a primeira chance? Então ninguém vai poder dizer que Deus não foi justo, que Ele não deu chance. Você está entendendo? Muito interessante isso. Porque na história de Esaú sendo rejeitado como primogênito por causa de desprezar aquilo que é mais alto, isso é profanação. O mesmo verbo profanar que significa jogar terra no sangue do sacrifício, também é considerar as coisas terrenas maior do que aquilo que é da aliança. Isso é profanação. É quando você pensa em algo espiritual e você põe em segundo lugar o que é espiritual pelo que é da carne, pelo que é do imediato. Isso é profanar, irmãos. É não dar o valor naquilo que realmente tem valor. E isso tem tantas lições para nós na igreja. A gente poderia ficar aqui em várias comunhões falando sobre o perigo da profanação e a perda da primogenitura. Mas esse mesmo princípio de desprezar o que é mais alto por causa de um benefício próprio para si mesmo, no seu egoísmo, foi também o que levou Satanás à queda. E como Satanás caiu e os homens redimidos vão substituí-lo na posição de reinado e sacerdócio, assim Esaú caiu e foi substituído por Jacó. Mas é importante a gente sempre ver a justiça de Deus nesse pleito. Quem foi que nasceu primeiro? Esaú. Quem foi que foi criado em glória primeiro? Lúcifer. Não é? O homem vai substituí-lo. Mas Deus deu primeiro toda a glória para esse querubim. E criou o homem do pó. Mas agora se inverteu. Ninguém vai poder dizer que Deus não foi justo, que Ele não deu chances. Você está entendendo? É importante a gente entender essa questão. Jacó era diferente. Ele fala assim... E aí diz assim, enquanto Jacó era homem reflexivo, que habitava em tendas, e preferia Isaque a Esaú, porque a caça deste era deleitosa a sua boca, mas Rebeca amava Jacó. Os irmãos sabem da história, por causa do tempo, não vamos ficar só aqui. O que vai acontecer depois? Certo dia, o Esaú chega cansado do campo, e o Jacó está lá fazendo o quê? Um guisado, uma sopa de lentilha, com carne. Um guisado vermelho de lentilhas e carne. O Esaú chega tão exaurido que ele fala, me dá dessa comida porque eu estou desfalecendo. O Jacó, que já estava planejando, não era bobo, falou, não, peraí, aqui tem como eu ganhar. Irmãos, entendam, o que ele fez não foi justo, mas a busca dele estava correta. O caminho que ele utilizou, não. Por causa disso, de outras tramóias dele com a Rebeca, ele pagou um preço muito alto depois. Mas o coração dele estava certo. Agora Esaú, do ponto de vista de ser justo, ele não enganou, mas ele foi profano. Entendeu? E aí o que acontece? Jacó fala para Esaú, me venda primeiro o seu direito de primogenitura. Sabe o que Esaú fala? Para que me serve a primogenitura se eu estou morrendo?
Agora, irmão, isso é muito sério, porque a primogenitura envolvia pelo menos 3 coisas. O primeiro grande privilégio do primogênito era ser contado na descendência que traria o Messias, o rei. Irmãos, isso é muito grande. Você negar a primogenitura é você dizer que a pessoa do Senhor e o reino do Senhor nada significa para você. Depois, outra coisa, o primogênito recebia uma porção dobrada de terra. Não dá tempo da gente ler tudo isso aqui agora. Deus permitisse que desse tempo. Uma porção dobrada de terra. E na sociedade tribal de família, ele era quem encabeçava o sacerdócio, que oferecia os sacrifícios e que fazia a mediação da sua família para com Deus. Isso era uma bênção tremenda. Mediar a comunhão com Deus, ter uma dupla porção de terra no que diz respeito às riquezas, e ter o nome contado naquela história que traria o Messias no seu reino. Mas o Esaú olhou e falou assim: para que me serve isso se eu estou com fome e estou morrendo? Você está entendendo, irmão? Aí chega lá em Hebreus, está escrito assim, que ele por um repasto vendeu a sua primogenitura. Isso é uma coisa que a gente tem que entender ao longo da Bíblia, que se a gente não entende isso, você vai pensar que ele está perdendo a salvação. O irmão John Bunyan, ele fala naquele livro dele, Graças Abundante é o principal dos pecadores. Ele narra o tormento que ele passou por causa de uma opressão, de ataque maligno de Satanás na mente dele, aonde ele pensava que ele tinha perdido a salvação, porque em um momento de muita aflição, ficava vindo pensamentos assim: renegue a Cristo, né? Venda a Cristo. E aí ele estava, irmãos, num problema tão... Só quem passou pressão espiritual entende isso. Ele estava tão abatido e tão confuso por causa dos pensamentos de ataque mental que ele estava sofrendo, que cansado, um dia ele falou assim: que assim seja eu vendo. Saiu da boca dele sem ele perceber. E aí o tormento ficou pior ainda, porque ele falou: agora sim, agora eu perdi. Porque ele foi em Hebreus e leu lá assim: pois mesmo com lágrimas, quando tentou recuperá-lo, não foi ouvido. Aí ele falou: puxa, aí Satanás ficou, tá vendo? Você já era. Não adianta você chorar, querer se arrepender, embora com lágrimas o tivesse buscado. Mas tivesse buscado o quê? Não o arrependimento, porque o arrependimento ele teve. O que o texto de Hebreus está falando é que ele não pôde receber de volta a bênção de Isaac, porque já tinha vendido a primogenitura. Então ele perdeu a primogenitura e a bênção. A bênção diz respeito, a bênção de Isaac era um aspecto da primogenitura que ele já tinha vendido. Primeiro ele vendeu a primogenitura, depois ele perdeu a bênção. A bênção diz respeito às riquezas da terra. Vamos lá para frente um pouquinho para os irmãos verem esse episódio. Capítulo 27. Então, quando diz que ele com lágrimas o buscou e não pôde reavê-lo, não era o perdão, não era o arrependimento, porque isso ele sentiu, é que já havia passado a oportunidade. Quando chegou o momento do pai abençoar, aquele que herdou a bênção foi Jacó. E aquilo só confirmou que Deus, porque quando ele falou juro, o que é o juro, irmão? O juramento, você invoca a divindade para ser testemunha de um acordo feito entre os homens. Como ele jurou, ele colocou Deus como juiz da situação. Então, por providência divina, é claro que houve a mão errada de Rebeca aí no meio da história, mas por providência divina, Deus cuidou para que acontecesse de fato aquilo que ele anunciou, antecipado para Rebeca, e que aquela primogenitura que Esaú havia jurado e vendido, de fato agora pertencesse a Jacó. A Jacó não, a Jacó. Por que isso? Por que foi assim, irmãos? Porque ele jurou. Entendeu? Então Deus permitiu que isso acontecesse. Embora depois o caminho errado de Jacó e Rebeca custou um tratamento do Senhor. E essa bênção era um aspecto da primogenitura. Isso que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Ele vendeu a primogenitura primeiro, que era um aspecto mais amplo. E depois ele perdeu a bênção. A bênção, os irmãos vão ver que dizia respeito à herança da terra, aos privilégios da terra. Aos privilégios da terra, ele perdeu isso. Isso era um
terço de toda a plenitude da primogenitura. A primogenitura tinha a ver com o reino, com a realeza e com a porção dobrada da terra. Quando era para ele receber a bênção, que diz respeito a uma parte da primogenitura, ele perdeu. Capítulo 27. Versículo... Vamos ver aqui. 27. E ele se aproximou e o beijou, e cheirando o aroma dos seus vestidos, abençoou, dizendo: eis aqui o aroma do meu filho, como o aroma do campo que tem abençoado Adonai. Está vendo? É uma bênção ligado ao campo, à terra. E continua. Ha Elohim, aqui na textual fala Ha Elohim, o Deus verdadeiro, né? Te deu o orvalho do céu e a fertilidade da terra, abundância de grão e mosto, que as nações te sirvam como escravas. Está vendo? E os governantes se prostrem diante de ti, sê senhor de teu irmão. E prostrem-se diante de ti os filhos de teu pai. O que te amaldiçoar será maldito, e o que te abençoar será abençoado. Aí você sabe que Esaú entrou. Agora tem um aspecto que eu queria mostrar aqui para os irmãos. Lá na frente Esaú entra, Jacó sai. E aí acontece o quê? Versículo 38. E disse Esaú a seu pai: pai, não tens nenhuma bênção? Abençoa-me também a mim, pai. A Isaque transpassou a dor, e Esaú levantou a sua voz e chorou. E respondendo Isaque, seu pai, disse: eis que sem a gordura da terra e sem o orvalho dos céus acima da tua morada, viverás do teu cutelo, e ao teu irmão servirás. Mas sucederá que quando te fortaleceres, presta atenção nisso aqui, irmãos, você vai se tornar servo do seu irmão, você vai servi-lo, você não vai ter abundância da terra como ele, mas tem uma parte aqui que, isso aqui vai ajudar a gente a entender uma coisa que vai acontecer lá na frente. Ele faz uma profecia no meio dessa despreeminência da bênção aqui. Mas sucederá que quando te fortaleceres, sacudirás seu jugo da tua cerviz. Jugo é a canga, os irmãos sabem, né? Jugo é aquela canga do boi. Então ele diz que Jacó ia ter o jugo sobre o pescoço de Esaú. Mas num dia, num determinado tempo, Esaú se fortaleceria e se libertaria da supremacia de Jacó. Não diz que é para sempre também, mas diz que isso aconteceria. Muito interessante, irmãos. Aí o que acontece? Os dois irmãos se afastam. Você sabe, de Jacó vem 12 tribos, de Esaú também vem 12 príncipes. E é dito no texto mais à frente, nós não vamos ler por causa do tempo também, que Esaú, vendo que o pai e a mãe acabaram, o pai por engano e a mãe porque gostava mesmo, manipulando o pai, privilegiaram Jacó, ele se uniu a uma mulher ismaelita, a Judite, e a uma outra lá, que se tornaram a amargura de espírito para Jacó e Rebeca, para Isaac e Rebeca. Agora, isso sabe o que significa isso, irmãos? Que Esaú e Ismael se tornaram um povo só e foram morar na região de Seir, a montanha de Seir. Por isso que os de Seir são edomitas. E o nome Edom passou a se referir a ele como o vermelhão, aquele que gosta da carne vermelha. Agora, como diz o irmão Christian Shein, Deus é um Deus de humor. Deus é um Deus que faz as coisas de forma muito minuciosa. Já que Esaú era o vermelhão, porque gostava de uma carne vermelha, e nasceu ruivo vermelho, ele nasceu vermelho, gostava de um guisado de carne vermelha, nessa característica de um homem imediatista, dominado pelas paixões, pelo ego, pela carne, e que gostava da carne, gostava de uma carne vermelha, e era chamado o vermelho, porque o nome Edom é a mesma origem da palavra Adão, ou Adama, em hebraico, de onde veio o nome Adão, terra vermelha. Sabe o que Deus fez para ele? Deus mandou, ele falou que ele ia habitar agora no Monte Seir. O Monte Seir, no sudeste de Judá, é uma terra toda vermelha e deserta, sem orvalho do céu. Se os irmãos derem um Google aí depois no celular, você põe aí Jordânia e Petra.
Petra é a antiga região do Monte Seir. É uma terra toda vermelha, cheia de rochas. Vermelho, vermelho, vermelho mesmo. E aquele que amava a carne vermelha, que era ruivo e vermelho, foi morar numa terra vermelha. Porque aquilo que você busca é o que você realmente encontra. Que coisa terrível, irmãos, é quando Deus nos entrega as nossas próprias escolhas. Quando Ele não intervém e nos segura pela sua mão, irmãos. A primeira lição que há com relação a Esaú é que nós nunca devemos descuidar do valor das coisas espirituais. Porque veja só, Esaú não deixou de ser filho. Ele continuou sendo filho. Ele também não teve a primazia na bênção, mas ele teve alguma coisa da parte de Isaac. Isaac até falou, num dia você vai se libertar do jugo do seu irmão. Mas irmãos, ele foi um profano. Ele não soube honrar as coisas celestiais por causa do imediatismo. Que lição prática isso traz para nós, irmãos? Quando o autor de Hebreus fala para nós não sermos profanos como foi Esaú. O que isso significa, irmão? Significa que quando você faz algum tipo de atitude materialista, humana, profana, negociações profanas, recompensa num jeitinho de conseguir uma coisa para o seu benefício de agora, só pensando no agora, em detrimento do que é espiritual, eu e você estamos incorrendo no pecado, no erro, de trocarmos a nossa primogenitura. Como é que acontece isso na prática, irmãos? De muitas maneiras. Tem um negócio, tem alguma coisa que você sabe que não é o que agrada o Senhor? O Senhor demanda de nós a obediência em relação a segui-lo como discípulos, a amarmos os irmãos, a darmos primazia à família da fé, mas nós achamos assim que se nós gastarmos nosso tempo com os irmãos, nossos recursos, nossa vida, se nós formos justos, como o Senhor nos manda ser, até com uma justiça excedente muitas vezes, e assim sofrer temporariamente o dano, isso não é benefício. Então o que acontece? Por causa de benefícios imediatos, nós deixamos o que é espiritual. Sabe o que é isso? Profanação. Isso não passa despercebido pelo Senhor. É você não dar o valor celestial às coisas celestiais. Não tem nada contra, irmão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você tem aniversário para ir. Seus parentes incrédulos que você não vê há 20 anos. Aí tem a reunião da igreja, tem a reunião do Partido do Pão. Você nunca viu aqueles parentes nunca ligaram para você. Aí você deixa as reuniões por causa de um parente que você não vai ver nunca mais, porque ele não liga para você. Mas você não pode ficar sem aquele vínculo natural na carne. Aquilo ali tem primazia no seu coração. Não estou falando que é proibido aniversário, não, irmão. Estou falando assim, só que tem coisas das escolhas que nós fazemos que vai refletir o caráter que nós temos. E a lição que fica entre Jacó e Esaú é que os dois eram filhos. Assim também todos os crentes são filhos do Pai. Mas nem todos os crentes, irmãos, sabem dar o valor às coisas espirituais. E fazem o quê? Uma profanação. Por causa de um benefício imediato. Um irmão, por exemplo, que vive em adultério, irmãos. O que é isso? Por causa de um pecado, de um prazer imediato da carne, ele troca o reino de Deus. Está entendendo? Esse leque da profanação é muito vasto, porque inclui qualquer tipo de conduta, comportamento, escolhas que você faz, demonstrando que você nunca soube dar valor, como Deus dá as coisas. Um negócio inadequado. Tem irmãos envolvidos em negócio inadequado. Tem irmão levando o outro a tribunal. A justiça, litígio. Sabe que é crente, mas não, mas ele me deve, ele vai me pagar. E a Bíblia proíbe um crente levar o outro a tribunal humano, terreno desse mundo. Ah, mas eu não vou ser besta. Aí vai, seja esperto então. Seja esperto segundo esse mundo. Mas quando chegar o dia da bênção, daqueles que valorizaram as coisas espirituais, você não tem nada. Profanação significa isso, não dar o devido valor às coisas. Não saber valorizar o Senhor Jesus, como aquele fariseu que não deu nem água para ele, não ungiu a cabeça dele. Eram coisas básicas, irmãos, e como diz o irmão Kevin Morgan, não penso que o senhor não nota isso não.
O Senhor falou assim para Simão, essa palavra que deve nos tocar, você nem ao menos. O nem ao menos significa que Jesus prestou atenção, no mínimo daquela índole do fariseu. Então Esaú era um homem imediatista. Quando a expressão em Gênesis fala que ele comeu do repasto de Jacó e levantou e saiu, o hebraico significa que ele simplesmente comeu e deu as costas. Ele não se importou com o que era espiritual. Tem muito filho de Deus que age assim também. Então essa é a primeira lição. A segunda lição é que Deus, se Ele nos deixar entregue a nós mesmos, nós vamos sempre receber a retribuição. Como? Nós vamos nos tornar cativos dos nossos ídolos e do nosso amor caído. Esaú gostava de carne, Esaú gostava de campo, de terra. Então Deus vai dar uma terra para ele, vermelha, igual a pele dele, seca, sem chuva. Ele gostava de caçar? Não é? Você não gosta de caçar, Esaú? Então você vai viver à custa da caça agora. Não vai ter nada fácil para você. Os irmãos estão entendendo? Parece que é um trocadilho de retribuição que Deus faz. Ah, você gosta de caça, você gosta do campo, de terra. Irmão, que terrível. Eu não tenho eloquência para falar para os irmãos, mas nós temos que nos cuidar nisso. Quando nós começamos a insistir de forma veemente com o Senhor, me dá porque eu quero, me dá porque eu quero, me dá porque eu quero, me dá porque eu quero. E o Senhor está falando para você, não é para você, filho. E você fica, me dá. De repente a coisa acontece. Nunca pense que porque você orou muito, contrariando o sentimento interior do Espírito, a comunhão com os irmãos e a palavra, e você recebeu, era a bênção de Deus, não. Porque existe uma coisa, muitas vezes quando Deus quer julgar as nossas atitudes, Ele nos concede o que nós estamos realmente querendo. É o que o Salmo fala, concedeu o que haviam pedido, mas a sua alma foi refinada. Que lástima quando Deus nos entrega aos nossos gostos egoístas. Esaú gosta de caçar? Vai caçar o resto da vida toda. Não deu valor no que é espiritual? Gosta de campo? Você vai ter um deserto agora, se você semear. Você gosta de carne vermelha, você gosta da cor vermelha, te atrai. Então você tem uma terra vermelha para você morar. E aí o que acontece, irmãos? Esaú gera aquela descendência dos edomitas. Jacó gera as 12 tribos de Israel. Quando mais tarde Israel sai do Egito e eles tentam passar por Edom, o que acontece? Eles eram irmãos, eram povos irmãos. Lá em Números 20 é dito que Edom negou que o povo de Israel passasse, facilitando o caminho por eles. Não vamos ler lá também por causa do tempo. Números 20. Diz que o seu irmão Esaú sacou da espada para impedi-lo. Por quê? Aqui entra também uma outra coisa que fala da justiça de Deus. Embora o povo de Edom, por causa dessa carnalidade, desse imediatismo, não fosse preferido de Deus, irmãos, não quer dizer que Deus odiava pessoalmente cada habitante de Edom. Era como povo que eles tinham sido posto à parte. Tanto é que por causa da vida pessoal, das almas de cada um deles, o Senhor falou assim, ó, Edom é vosso irmão, vocês não vão pelejar com ele. Deus impediu que o povo de Israel tivesse hostilidade com Edom. Fez eles contornar o caminho. Pode ler lá Números 20, Deuteronômio também vai falar a mesma coisa depois. Fez eles contornarem o caminho. Mas, olha só, o Jacó e o Esaú se reconciliaram. O pai de cada um desses povos se reconciliaram, viveram em paz. Mas os filhos como nação não. Embora Deus treinou o coração de Israel para ser benévolo para com Edom, Edom como povo, agora eu estou falando, sabe? Edom como povo, herdando aquela característica de Esaú mais exacerbado, aquilo se desenvolveu em ódio, que provinha de uma amargura histórica, irmãos. E Edom nunca, presta atenção nisso, nunca perdoou Israel. Ele nunca perdoou Israel. Sempre que podia, ele afligia o povo de Israel. E se ele não podia afligir, ele ajudava os que estavam fazendo mal. Esse é o contexto da profecia de Obadias. Irmão, até que hora eu posso ir aqui? Já é 9h10. Então, vamos mais um pouquinho. Nós vamos chegar em Obadias aqui. É que nós temos que considerar esse contexto. Senão não tem como entender porque que Deus está tão irado contra esse povo. Então eles eram um povo que Deus deu. Primeiro Deus deu chance para Esaú. Vamos considerar isso. Ele não soube aproveitar. Foi ele que jurou. Foi ele que foi aquele que se vendeu.
Depois, perdeu a bênção. Se reconciliou com Jacó de forma pessoal, mas os seus descendentes criaram um amargor histórico que nunca se preocupou em mostrar misericórdia para com seu irmão Jacó. Nunca. Quando eles viram, irmãos, pensa bem, se você é um povo, vamos supor que nós somos aqui uma tribo, um povo, e você vê um povo que você sabe que é de Deus, que tem a coluna de nuvem no meio deles, o próprio Deus está caminhando no meio deles. Imagina isso. Que tamanho que é essa nuvem, irmãos? Sabe o que era impressionante em Israel? Eles eram mais ou menos 1.500.000 pessoas no deserto, porque só tinha 600.000 homens, fora mulher e criança. 1.500.000 pessoas no deserto, caminhando, e de dia, do centro do tabernáculo saía uma nuvem, irmãos, que cobria o povo do sol. A nuvem da presença de Deus cobria aquela multidão de gente, 1.500.000 pessoas. Sabe o tamanho disso? E uma nuvem desse tamanho, manifestando visível a presença de Deus no meio deles. Aí de noite, diz que essa nuvem, que era uma nuvem protetora do calor, virava uma coluna de fogo. Irmãos do céu, se eu vejo Deus caminhando no meio de um povo, e esse povo pede para mim, pede ainda, ó, eu posso passar pelo seu território? E eu sei que eles são meus irmãos, são consanguíneos. Como que Edom tem coragem de falar não? Vamos imaginar um pouquinho? Eu queria ter a capacidade de impressionar vocês com isso, porque imagine, quantos habitantes tem Formosa? 120 mil, 115, 120. Não, é 10 vezes mais. Imagine uma população 10 vezes o tamanho de Formosa. Uma nuvem tão vasta que permeia todo esse povo no deserto. Isso é a presença manifesta de Deus no meio deles. De dia é nuvem, de noite vira coluna de fogo. Esse povo com esse Deus, que Edom sabia que havia derrotado o faraó, pede, não foi ordenado, não foi em prepotência não. Podemos passar pela sua estrada? Nós vamos pagar o tributo para passar por ela. Não. E não só isso, com um destemor, com uma arrogância, com uma carnalidade exacerbada que mostrava todo aquele espírito que havia em Esaú, de desprezar o que é sagrado. Sabe o que eles fazem? Pegam espadas e saem para enfrentar Israel com espada, sabendo que o Deus vivo de toda a terra está caminhando no meio deles. Irmão, que loucura que é essa? Que nível de ódio que é esse? Está dando para entender, irmãos? Porque se você não entende a coisa contextualizada, imaginando o que realmente está acontecendo, parece que Deus está bravo demais, que Deus está sendo muito duro. Mas, irmão, quem de nós aqui teria coragem de se tornar um soldado para enfrentar um exército que o Deus vivo caminha no meio deles? E sabendo que esse povo chegou com humildade, falou, por favor, nos deixe passar, nós vamos pagar o tributo para vocês para atravessar a estrada. Não vão não. Não vão, e nós vamos sair a espada contra vocês. Não tem nenhum temor de Deus. É uma arrogância, irmãos. É uma prepotência. Eles só perderam em arrogância, embora não em ódio e mágoa, mas eles só perderam em arrogância para Amaleque. Porque Amaleque, além de fazer isso, vendo que Deus estava no meio de Israel, ainda fez com os fracos, com os idosos que ficaram para trás, na sutileza. Aí o Senhor disse, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, geração em geração. Amaleque é povo contra quem Deus está irado para sempre. Porque é um destemor quase satânico. É uma coisa assim, de uma profanação que não tem como medir. Aí eles perdem a oportunidade de serem amigáveis com Israel ali, né? E sempre são hostis. Tem pelo menos mais 14 passagens bíblicas que Edom se torna hostil a Israel. Hostil o tempo todo. Hostil. E a hostilidade vai aumentando, e o ódio vai aumentando, e a mágoa vai aumentando. Quando chega, agora vamos voltar para Obadias. Quando chega nos dias da Babilônia, quando o reino norte havia sido levado cativo por Senaqueribe, por Tiglat-Pileser, na verdade, não é Senaqueribe, Tiglat-Pileser, levou o reino norte cativo, as 10 tribos. Mas como diz no livro de Reis, ainda havia coisas boas em Judá. Essa é uma nota que aparece ali, porque Judá era a tribo da realeza, era a tribo consanguínea a Davi.
Era a tribo que se apegou a Davi, ao trono de Deus e ao templo de Deus. Então, por mais que houvesse pecado também para ser julgado, ainda havia uma certa esperança em Judá, que já havia sido perdida em relação às 10 tribos. As 10 tribos são levadas cativos, e aí começa a vir os profetas ameaçando Judá, de que Deus vai ter que castigá-los se eles também não voltarem atrás. A gente sabe do resultado. Joaquim, Zedequias, eles não voltam atrás. Jeremias é levantado nesse contexto. Ele faz profecias de juízo contra Judá. De fato, Nabucodonosor vem e leva o povo, a realeza da cidade, primeiro cativa, os nobres. Depois ele vem e leva boa parte do povo. Depois vem uma terceira vez e acaba com tudo. Aí, irmãos, é nesse contexto que a profecia de Obadias é escrita. Porque aqui, conforme a gente leu, é dito que, sabe o que estava acontecendo? Os babilônicos entraram e eles tiveram que fazer arietes para derrubar os muros da cidade santa. E passaram a fio de espada, irmão. Se você quer saber assim quão triste foi isso, leia o livro de Lamentações. Diz que durante o cerco da cidade, as mulheres tiveram que cozinhar seus filhos para comer. O ouro escureceu. Um pouquinho de pão, o povo se alimentava das fezes dos animais, misturado com pão para comer. E Deus já havia profetizado isso em Ezequiel. Deus fala com Ezequiel como um profeta de portento, um profeta que fala de profecias por meio de atos, mímicas. E Deus fala para ele: dorme tantos dias de um lado, porque assim será apertado o cerco contra meu povo. Depois Deus fala para ele: agora pega esterco de homem e cozinha pão em cima. Irmão, você pensa que ser profeta é gostosinho? Né? Esses profetas daí, tá tudo sou profeta, irmão, profeta das nações. Profeta nada. Galardão de profeta verdadeiro é pedrada e cadeia aqui na terra. E o profeta é rendido ao Senhor. Aí Ezequiel, Deus ordena ele, fala: ó, pega esterco humano e pão e assa junto para comer, porque assim comerão os filhos de Judá. Uau! Aí Ezequiel fala: Senhor, ai Senhor meu, ai Senhor, é muito difícil. Tá bom, então eu te dou esterco de vaca no lugar, mas você vai comer, porque eles vão comer. Irmão severo, não é? Mas você pensa que Deus está sendo injusto ou pesado demais? Não. Jerusalém estava cheio de sangue de um extremo ao outro dos reis perversos que matavam seus filhos. O rei Manassés queimou seus filhos no fogo em adoração satânica aos demônios. Encheu Jerusalém de uma extremidade a outra de sangue. Era agoureiro, feiticeiro. Cerrou ao meio o profeta Isaías. Você acha que Deus vai tolerar um negócio desse até quando? E tudo isso com o povo concordando. Chegou uma hora que o Senhor falou: não tem jeito, o castigo deve vir. E aí tem uma expressão que acontece no Antigo Testamento que a gente não entende, se a gente não entende esse hebraísmo. Lá em Isaías fala várias vezes que depois que eles passassem por esse crisol de Deus purificando, eles receberiam em dobro das mãos do Senhor. Você fala: mas como assim em dobro? Então o castigo de Deus não é justo, não é compensatório. É em dobrada a porção? Não, acontece o seguinte: como o primogênito tem porção dupla de terra, ele tem uma porção extra. Por Israel ocupar uma posição extra, dentro do trato do primogênito, Israel era a nação primogênita, Judá principalmente, então ele vai receber em dobro no sentido de que ele vai ter que ser tratado de acordo com o nível que ele ocupa na administração de Deus. Quanto mais perto de Deus, irmão, mais exigente é. Porque Israel foi colocado como modelo para as nações. E olha o que eles estavam fazendo, se fazendo pior que as nações. Então esse castigo vem sobre eles. Aí os babilônicos vêm, antes de Obadias, vamos lá no Salmo 137. Olha o que os babilônicos estavam fazendo, porque a gente tem que entender assim: quando o salmo, por forma poética, esse salmo imprecatório, esse salmo de maldição, né, de maldição contra os inimigos, ele fala algo. Essa expressão usada no salmo é uma expressão que é uma retribuição a uma ação praticada contra os judeus. Por isso que você vai ver a oração feita aqui, né, no Salmo 137. É um salmo escrito pelos cativos que voltaram da Babilônia, que passaram
o crisol, o fogo do cerco e do cativeiro. E aí eles escrevem falando isso, ó. Salmo muito solene, muito duro, na verdade. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, está falando daquele tempo do cativeiro, nos sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Os salgueiros no meio dela pendurávamos nossas harpas, nossas cítaras, né? Os que tinham nos levado cativos ali, nos convidavam a cantar. Os que tinham nos feito chorar, nos pediam alegria. Está vendo? O trocadilho. Eles nos fizeram chorar e agora quer que a gente se alegra. Dizendo, né? Cantai-nos algum cântico de Sião. Como cantaremos cânticos de Yahvé em terra estrangeira? Se me esquecer de ti, ó Jerusalém. Aqui alguém falando da experiência do cativeiro na Babilônia. Se me esquecer de ti, ó Jerusalém, certo? Que minha destra se esqueça de mim, que minha língua se apegue ao meu paladar, se não me lembrar de ti, se não enaltecer Jerusalém acima da minha maior alegria, porque Jerusalém é a cidade onde os filhos de Deus, onde os irmãos estão em união, onde o testemunho do Senhor aparece, onde está o trono do rei Davi e a presença de Deus no templo, irmãos. Então, como diz o irmão Christian, Jerusalém atrai o coração. O que é Jerusalém para nós hoje? É a unidade dos filhos de Deus em torno do Senhor, da sua autoridade e da sua presença. Então, para nós hoje não é uma cidade física. Isso aqui tem uma prefiguração espiritual, não dá para a gente falar aqui agora tudo, mas o ponto que eu queria chegar com os irmãos para a gente entender a mensagem de Obadias é isso aqui, ó. Aí ele fala assim: ó Yahvé, acerta contas com os idumeus. Quem são os idumeus? Os edomitas de Obadias. Com os idumeus, pelo dia de Jerusalém. Que dia era esse, irmãos? O dia que Nabucodonosor veio pela terceira vez e acabou com a cidade. Os babilônicos pegaram Arias, como eu falei, e começaram a destruir o muro, queimaram o templo. Lamentações fala que, como eu falei aqui, os soldados babilônicos rasgaram as barrigas das grávidas, puseram fogo na cidade. E sabe, nesse dia de Jerusalém, sabe o que os idumeus estavam fazendo? Alguns ficavam falando, bem feito, bem feito. Outros, quando viram os babilônicos fazendo isso, foram ajudar. Pegaram as espadas e foram junto, acabar de matar o resto. Se aproveitando. É um ódio bem requintado, sabe? Uma crueldade, mas... Porque Nabucodonosor está fazendo isso porque teve revoltas contra o seu império babilônico em Jerusalém. Mas o que os edomitas têm a ver com a paçoca? Nada. Eles não têm obrigação de fazer nada disso. E mais, não têm o direito de fazer isso. E mais, não têm nem mesmo temor e afeição pelo seu irmão, pelo povo que é seu irmão. Quando eles veem os babilônios fazer isso, o que eles fazem? Alguns pegam espadas e vão ajudar. Outros ficam gritando, bem feito, bem feito. E outros ainda aproveitam para pegar o resto das riquezas dos que morreram, pegando ouro misturado com sangue para levar para suas tendas. Esse é o coração de Edom em relação ao povo de Deus. Aqui fica um outro segredo, irmãos, uma outra coisa que a gente tem que entender, que o Senhor não deixa passar. E pasme, se essas coisas estão escritas na palavra, para a educação e advertência nossa, porque a nossa natureza pecaminosa não é diferente. Quando você vê um irmão ser tratado por Deus, porque ele pecou e fracassou, o que acontece dentro do seu coração? Você sabia que Deus ficou irado contra Edom para dar vingança sobre eles, simplesmente porque no coração eles se alegraram com a desgraça de... mas você pode dizer assim, mas não era justo o que estava acontecendo, era o próprio Deus que estava vingando, né? Porque a gente pode pensar assim, de forma lógica, não, mas se Deus está tratando, então eu vou me unir, eu vou torcer para que aconteça. Não, você não pode. Porque no que diz respeito ao critério de justiça, o que você é melhor que o outro que está recebendo castigo? Ele é mais pecador que você? Você é menos que ele? Como é que é isso aí? Não, irmão, nós estamos tudo no mesmo pacote. Como que nós sentimos quando um irmão fracassa?
ou ele vive, eu não estou falando só daquele que fracassou e levantou, não, estou falando daquele que vive em desobediência contumaz. E aí de repente o Senhor pega ele, prostra ele na cama, ou visita ele com uma coisa que todo mundo entende que Deus está agindo. A questão é que se torna agora um tratamento de Deus para recuperar esse irmão, porque Deus nunca trata para perder, Deus trata para salvar de volta. Foi isso que ele fez com Judá também. Mas se torna um teste para aquele que está vendo a situação. Se aquele que está vendo a situação, no coração dele, em vez de ter misericórdia, surgiu Você sabe isso que os evangélicos fazem muito? Tá vendo? Aconteceu uma situação aí recente de um homem de Deus. Eu não vou citar aqui, não vou fazer referência, depois se gravar isso aqui e colocar para outros ouvir. Mas os irmãos sabem de que eu estou falando. Um homem de Deus aí que se expôs, falando de que não servia para ser um pastor tal. E ele foi retirado, removido. Aí teve um outro pastor, que tinha umas tretas com ele no passado, que a hora que viu que o irmão estava... já pôs o dedo lá. Foi falar contra mim aquele dia. Irmão, o padrão do Senhor Jesus no Novo Testamento é muito maior do que a justiça aqui no caso de Esaú e de Israel. Mas mesmo no Antigo Testamento, Deus não se esqueceu dessa mágoa e dessa... Eu não sei nem que nome dá para isso. Que nome que eu dou para isso? Eu queria... Esse rancor, essa atitude de bem feito. Essa falta de misericórdia não foi esquecida pelo Senhor. Então a outra principal lição que a história de Esaú e Israel traz para nós. E nós vamos terminar aqui, vamos voltar para Obadias ali. Eu ia falar muito mais coisas, mas não vai dar tempo. Vamos deixar só nessa questão panorâmica, tá? Outra grande lição que isso aqui traz para nós. Como que nós reagimos quando um irmão fracassa? E não é só quando o irmão fracassa, é quando a gente sabe que Deus está lidando com a vida dele. Surge misericórdia ou um bem feito? Antigamente, eu lembro que minha mãe, quando a gente fazia arte, eu e meu irmão, né? Apesar que eu nunca apanhei, né? Meus outros irmãos tudo apanhou, eu e meu irmão mais novo não. Mas quando meus irmãos mais velhos que apanharam da minha mãe fazia arte, se ela visse o outro assim, ela batia nos dois. Por quê? Porque até por natureza a mãe sabe, não é legal o outro ficar feliz porque o irmão está apanhando. Não, vai apanhar junto. Porque um irmão não pode desejar o mal para o outro, irmão. Nós somos filhos, temos a mesma vida. Você não está lidando com um estranho, com alguém. Então como é que pode, irmão? Na natureza humana as mães entendem que isso não é bom. Quanto mais o Pai Celestial vendo filhos da vida divina. Claro que aqui nós estamos falando de dois povos terrenos, mas há uma tipologia disso aqui. Uma aplicação para nós. Todos somos filhos de Deus, tanto o crente carnal como o espiritual, porque Esaú tipifica o crente carnal, e Israel, os que estão na nova vida, os espirituais. Mas o que testa também o nível da espiritualidade e da carnalidade é a hora que você vê o seu irmão sendo tratado pelo Senhor. O que você pensa nessa hora? Bem feito? Não, irmãos. Sempre tem que ser misericórdia. Sempre misericórdia. É como o irmão Deus fala daquele princípio: comer a oferta pelo pecado junto com o irmão. Mas ele mereceu. Não interessa, irmão. Porque, veja, se o Senhor Jesus fosse tratar conosco dessa forma, que nós merecíamos de Deus, mas ele assumiu a nossa natureza, ele é o nosso Goel, nosso parente mais próximo, e ele se compadeceu de nós, para que o Pai não nos tratasse. Ele, na hora da crucificação: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não foi? Já pensou se ele falasse a hora que o Pai viesse nos castigar? Bem feito, trata mesmo. Onde nós estaríamos? E a hora que Paulo viu os judeus incrédulos rejeitando o Senhor, o que ele falou? Eu preferia ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos. Tem gente que pensa que ele estava amando mais os judeus que o Senhor. Não é isso. Ele estava querendo dizer o seguinte: se o preço para eles poderem ser perdoados, eles, meus parentes segundo a carne, poderem crer no Senhor e ser salvos, se o preço for que eu seja separado, eu estou pronto a ser condenado.
Ô, irmão, o coração dele bateu no mesmo ritmo do Messias. Mas não era assim que Edom pensava. E veja, do ponto de vista lógico, ele podia dizer, mas eu estou me alegrando porque Deus está fazendo o que Deus falou que ia fazer. Mas você não pode se alegrar. Porque não se conhece só o atributo da justiça. E onde está a misericórdia e o amor? O juízo pertence ao Senhor, não a você, não a mim. Aí continua o texto aqui no Salmo 137. Olha, acerta contas com os idumeus. Israel está clamando por justiça porque Edom agiu assim com eles. Pelo dia de Jerusalém, quando incitavam arrasaia, diz que eles viam os babilônios derrubar os muros, falaram, não é só os muros não, até as fundações. Arrasaia até os seus fundamentos. Era isso. Aí continua. Ó destrutiva filha da Babilônia, ditoso o que puder pagar-te o mal que nos tens feito. Ditoso, feliz o que agarrar teus filhos e os arremessar contra a pedra. Sabe por quê? Porque os babilônios estavam fazendo isso com os judeus. E os idumeus participaram. E torceram para isso ser mais pesado ainda. Não. Só os muros não. Até os fundamentos. Aí, por causa disso, a mensagem de Obadias. Vamos voltar lá. Não tem muito mais o que falar. Se a gente fosse detalhar, ia ficar aqui a noite toda. Mas só da gente entender esse contexto, dá para você entender o que está acontecendo aqui. Por que a mensagem é pesada? Então, página 507 é um textual, né? Aqui no... Voltando lá. Visão de Obadias, assim diz Adonai Elohim, a Idumeia. Isso aqui logo após a destruição de Jerusalém. Ouvimos uma mensagem da parte de Adonai. Um mensageiro tem sido enviado às nações. Levantai-vos para combater contra ele. Eis que te faço pequeno entre as nações, para que sejas desprezado em grande maneira. Por quê? Porque Israel era tido como povo pequeno. E que por fim foi desprezado. O que Edom fez em relação a isso? Bem feito. Então agora você, com a medida que você mediu, você vai ser medido. Aqui entra o problema. É aqui que está o cerne do negócio. Esaú pensava em si mesmo. Seus filhos também pensavam em si mesmos, como nação. E esse narcisismo, dessa animalidade, desse imediatismo, dessas pulsões de paixão carnal que só faz você pensar em você, vai, se não ser cuidado e sendo podado pelo Senhor, virando um monstro, virando uma coisa descontrolada, até que você se torna dominado pela soberba. A soberba do teu coração te seduziu. Tem uma outra tradução, acho que a Bíblia de Jerusalém fala, te enganou, ou te enlouqueceu. E aqui não é uma loucura de rasgar dinheiro. É a loucura daquele nécio, que só quem é soberbo sabe desse tipo de coisa. Porque o soberbo, ele tem todas as evidências contra ele, mas por orgulho ele não cede. Mesmo que a pedra vier rolando e vai esmagá-lo, e todo mundo está avisando, ele continua falando que não. O Atmani, falando desse versículo aqui, ele fala que esse é o quadro clínico da obsessão espiritual. O obcecado, aquele que tem a obsessão, ele não consegue ver a luz mais. Ele já se tornou igual ao diabo. O diabo sabe que vai perder no final. Mas ele não volta atrás por causa do orgulho. O irmão Lance Lambert uma vez falou assim, com os irmãos perguntam para ele, mas irmão, como que pode? Satanás sabe que vai dar mal para ele no final, por que ele não se rende? Aí ele responde com uma pergunta, você já viu uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa orgulhosa, quando todas as coisas estão contra ela, as evidências estão na cara dela que não vai dar certo, ela não volta atrás. Porque o orgulho enlouquece. Entendeu? Ele passa a julgar as coisas pelo parâmetro só da sua mente. Ele se fecha num círculo dele mesmo.
E é isso que aconteceu, irmãos. E por isso que lá em Marcos 7, lembra quando Jesus vai falando das coisas que saem do coração e que contaminam o homem? Ele vai listando elas, até que ele fala assim: a soberba é a penúltima. E por fim, a loucura. Porque o último passo para a loucura é a soberba. A soberba do teu coração te enlouqueceu, porque habitas em rochas escarpadas. Se você vê aí no Google aí as imagens de Petra, a residência original de Edom, de fato era isso mesmo. Às vezes, hoje você vai lá, tem um santuário em Petra escavado na rocha. Eles moravam dentro das rochas, das montanhas, então parecia que era uma coisa super protegida. Ninguém nunca vai conseguir nos eliminar aqui. Na altura da morada pensas: quem me derrubará por terra? Mas ele se esquece que Deus está acima. Não importa quão alto ele for, Deus está além. Se fosses elevado como a águia, e o Senhor fala, e entre as estrelas pusesses teu ninho. Aqui tem uma coisa interessante que eu vi um irmão comentar. Deus fala da águia, né? Esse povo inimigo de Israel. Todas as nações do mundo que foram contra os judeus tinham a águia como emblema. Águia. Júlio César tinha a insígnia da águia de 2 cabeças. Napoleão, os russos, Hitler, todos tinham essa águia, porque a águia fala da majestade daquilo que está por cima, e assim o soberbo pensa acerca de si. Por isso todos esses povos também pensam: nós somos dominantes e não dominados. Mas se você tivesse elevado como a águia, e entre as estrelas pusesse teu ninho, dali te derrubarei, diz Yahvé. Se te invadissem saqueadores ou ladrões noturnos, não ficarias destruído? Roubar-te-iam moderadamente? Se viessem a ti vindimadores, deixariam para ti rebuscos? Como será esquadrinhado, Esaú? Rebuscados em seus tesouros escondidos. Teus aliados empurraram-te para a fronteira, ou eles têm te enganado, como diz uma tradução. E outra coisa que era interessante, uma outra coisa que deixava Esaú soberbo era a fama de sabedoria que havia na terra deles. Uma das cidades principais de Edom era Temã. Os irmãos lembram dessa cidade Temã? Quem está associado a ela na Bíblia? Lembra? Alguém lembra? Oi? Não. Um personagem que aparece nos livros poéticos, que era muito sábio, inclusive a ponto de ser alguém que consolou Jó com a sua sabedoria. E o que demonstra a solenidade, a sabedoria, foi que Jó foi para o monturo da cidade, todo coberto de chagas, de bichos e podridão, e esses amigos vieram, se sentaram e ficaram 7 dias em silêncio, em respeito, sem falar nada. E ele era o líder dos amigos sábios. Ele faz o temanita, da terra de Temã. E Temã era, irmãos, uma terra proverbial pela sabedoria. Quando Deus queria falar que um povo enlouqueceu, falava assim: nem os sábios de Temã te ajudarão. Ou quando ele queria dizer que ele ia julgar Edom, ele falava: acaso não há sábios em Temã para discernir isso? Temã era uma cidade muito elogiada pela extrema sabedoria dos homens antigos que lá haviam. Alguns, por causa disso, chegam a colocar Jó como alguém que habitava no território de Edom, e que era um dos príncipes de Edom, na terra de Uz, que ficava também na terra de Edom. Aqui também tem uma outra coisa, só vou fazer esse parênteses e a gente vai terminar, prometo. Que eu queria dizer para os irmãos, para a gente ver uma coisa muito importante aqui. É o seguinte: Deus está irado contra Edom como povo. Isso não significa que ele não ama individualmente cada alma justa que foi encontrada em Edom. O Senhor sempre sabe separar as coisas, irmãos. Até com Israel é assim: a nação está endurecida, não tem testemunho para eles, mas cada judeu, individualmente, que de coração quiser crer, a graça está aberta para eles. Assim também,
Quando lá em Romanos, os calvinistas pegam aquele texto lá para falar que Deus quer uns para o inferno e outros para a salvação, eles pegam o texto de Romanos 9. O que está escrito lá? Citando Malaquias. Paulo está citando Malaquias. Amei Jacó, mas me aborreci de Esaú. Aí pensa assim, ó, todo mundo pega a palavra Jacó e Esaú e aplica o quê? Ao Jacó, pessoa, e ao Esaú, pessoa. Mas a gente tem que entender que não está falando do homem Jacó e do homem Esaú. Está se falando do povo coletivo chamado Jacó e do povo de Esaú. A prova disso é que se você vai em Malaquias, da onde Paulo tirou o texto, Malaquias fala assim, e ainda que, mas vocês dizem, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E ainda que Esaú, Deus fala, embora vocês não creem em mim, Deus fala, ainda que Esaú tornasse a edificar seus fundamentos, eu os destruiria. Então ele está falando do Esaú coletivo, do Esaú nação, porque individualmente Deus ama cada edomita e quer salvá-los no que diz respeito à salvação eterna. No que Deus tinha que julgá-los? No sentido da sua administração de retribuição pela maldade feita com a nação primogênita, e deixá-los de lado no que diz respeito a eles serem feitos herdeiros na linhagem do Messias. É nesse sentido que eles foram aborrecidos por Deus e colocados em segundo plano. Não indica que Deus não quer salvá-los, porque como Timóteo fala, Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O amor de Deus, irmão, é para todos de fato. Todo que quiser crer, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Agora ali está falando de um tratamento dispensacional com o povo. A prova disso é que se Deus for rejeitar só por ser de Esaú, então Elifaz não poderia ter conhecimento de Deus. Eu pergunto para você, quando Elifaz apareceu lá da terra de Temã, no livro de Jó, quem que ensinou tudo que ele sabia de Deus? É certo que as acusações que ele fez contra Jó, Deus rejeitou. Mas as coisas que ele falou de sabedoria, inclusive são repetidas por Paulo em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 4, aliás. Lembra quando Paulo fala assim, como está escrito, ele apanha os sábios da sua própria astúcia? Lembra? Esse versículo? Sabe quem falou esse versículo no livro de Jó? Elifaz. E Elifaz era de Temã, da terra de Edom. E o Senhor validou a palavra desse homem com inspiração. Então não é que Deus está odiando cada edomita. Está dando para os irmãos entender? Ele está tratando com o povo no sentido geral, coletivo, pela reação deles para com Israel. Vamos terminar. Senhor Jesus. Eu fico ansioso, irmãos, me perdoa. Por isso que eu estou aqui respirando, aqui, olhando para a hora, pensando que dá para falar mais, não dá tempo, mais dá tempo, não dá tempo. Bom, não dá não, já acabou. Então ele fala assim, ó. Onde que eu estou aqui? 9. Serão acovardados os teus valentes, ó Temã, e os varões do monte de Esaú exterminados, por causa da inflamada violência contra o teu irmão Jacó. Então eles não foram só rancorosos, foram violentos. Cobrir-te-á vergonha e serás para sempre destruído. Naquele dia te puseste de bando contrário, no dia em que os bárbaros capturaram sua força, quando estranhos entravam por suas portas, quando lançavam sorte sobre Jerusalém, tu eras um deles, que você estava lá no meio. A gente está falando. Foram lá aproveitar a situação. Não devias, aqui fica a advertência para o nosso coração. Não devias te divertir no dia do teu irmão. O dia que é o dia de disciplina. Eles não deveriam ter se alegrado pelo castigo justo sobre Jerusalém. É justo, mas você tem que ter misericórdia. Seu dia funesto, nem te alegrar à custa dos filhos de Judá no dia do seu desastre, nem te jactar no dia da sua angústia, nem entrar na capital do meu povo no dia da sua ruína, nem desfrutar da sua desgraça no dia da sua ruína, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua ruína. São 7 ações que eles fizeram aqui. Nem espreitar nas encruzilhadas para assassinar seus fugitivos. Quer dizer, aí quando alguém tentava escapar, quer dizer, já estão sendo esmagados pelos babilônicos. Algum pobre, coitado, tentava se salvar, eles ficavam nas espreitas com as espadas. E acabavam de matar. Nem vender seus sobreviventes no dia da angústia. E os que sobreviveram pobres,
eles iam lá e compravam como escravos e vendiam. O dia de Adonai se aproxima. Agora eu vou concluir aqui, porque aqui é o ponto principal, irmãos. Tem um dado aqui muito importante. Quem são os idumeus hoje? Porque eu queria dizer uma coisa. A palavra dia de Adonai aqui, nas outras traduções, é dia do Senhor. Se você estudar essa expressão com todo cuidado na Bíblia, você vai ver que esse dia do Senhor é os últimos 7 anos dessa era. Aquele período da última semana de Daniel. O dia do Senhor, que é o dia de Jeová, no Antigo Testamento, ele começa nos 7 anos, ele vai até o milênio e ele dura até a eternidade. Esse é o dia do Senhor. Por isso que Pedro também chama isso de o dia de Deus. Mas o dia de Deus, veja, ele começa nos últimos 7 anos dessa era, ele passa o milênio e entra a eternidade adentro como dia eterno. Então o dia de Deus é mais abrangente que o dia de Jeová, porque o dia de Jeová começa nos 7 anos, passa pelo tribunal de Cristo, passa o milênio adentro e se encerra no milênio. Acabou o dia de Jeová. O dia de Deus perdura. E o dia de Cristo, ele começa no tribunal de Cristo, no final dos 7 anos, e dura até o milênio acabar. Então o dia de Deus é mais vasto, o dia de Jeová é mais curto, e o dia de Cristo é mais curto. O dia de Jeová é o dia que Deus começa a entrar em juízo contra a carne, contra toda a carne pecadora, seja de Israel, seja das nações. E ele só termina quando todo o juízo acabou. E o juízo contra todas as coisas más só vai acabar quando o milênio acabar. Então o dia de Jeová, ele inclui o dia de Cristo. O dia de Cristo é menor que o dia de Jeová. E o dia de Deus é maior do que a expressão dia de Jeová. Aqui está falando que no dia de Jeová, que se aproxima, Deus vai dar retribuição a Esaú. Ô, irmão, mas deixa eu fazer uma pergunta. Essa profecia foi feita lá no tempo da Babilônia. Cadê esse povo edomita? Oi? É isso aí, Diego. Sabe por quê? Lembra que a gente falou lá em Gênesis que Esaú se casou com os ismaelitas? Quem são os ismaelitas, irmão? Os povos muçulmanos árabes. Entendeu? E se você estudar para ver na geografia, a Idumeia ficava no sul de Judá, porque depois eles migraram. Quando Esaú casou com os nebateus, os príncipes de Ismael, eles migraram do sudeste, boa parte deles, para o sul da Judéia. E depois, quando Babilônia veio e julgou toda aquela região ali, e os filisteus também saíram da costa da faixa de Gaza, eles tomaram aquela região. Então, o sul da Judéia, que está ali com alguns colonos, e todos os colonos da Palestina, que assim foram nomeados pelos romanos, porque os romanos não entendiam essa história. Os romanos achavam que as brigas que tinham entre Esaú e Jacó era briga de família, tá tudo certo. Eles pegaram a terra que estava sendo ocupada pelos idumeus nos dias de Jesus e nomearam de Filistia, de Palestina, que é a palavra latina para filisteus, de Filistia. Os palestinos são os filisteus, mas os filisteus não são filisteus puros, mas eles são edomitas. Agora, se você estudar a Bíblia também com cuidado, você vai ver que esses edomitas aqui, eles sempre foram inimigos do povo de Deus. Por quê? Lembra que na profecia de Jacó, lá da bênção dele, ele falou que nos últimos dias, o jugo, a canga que estava no pescoço do Edom, ele seria liberto. Como que isso aconteceu? Quando chegou a época do período intertestamentário, que teve as guerras dos Macabeus, aquela região foi desalojada dos judeus, ficou sob domínio dos idumeus, como assim os gregos chamavam. Depois, mais para frente, Judas Macabeu libertou o templo da influência grega, mas os idumeus ficaram morando naquela terra. Quando Roma chegou e conquistou o lugar, sabe o que Roma fez? Ela pegou o pai do primeiro grande rei Herodes e nomeou ele o representante do governo romano na terra. E depois de representante do governo romano, deram um trono para o filho dele, que se tornou Herodes o Grande. Então, Herodes o Grande é o idumeu que cumpriu a fala da profecia de Isaac. Porque a partir daquele dia, os edomitas começaram a governar sobre o território judeu. E sabe o que esse rei Herodes o Grande fez? Ele matou os meninos da Judéia e tentou assassinar o Senhor Jesus.
É um edomita lutando contra um judeu. Você viu onde foi dar o negócio? E ele matou muita gente. E quase conseguiu matar o Senhor, se Deus não intervisse. Outra coisa. Mais para frente, a igreja cresce. Quem foi que assassinou o apóstolo Tiago? Herodes, um idumeu. Que quase matou Pedro? Herodes. Quem que se orgulhou das suas vestes, sendo aplaudido como Deus? Herodes. Eles são idumeus, irmãos. E muitos judeus, por isso que a gente estava assistindo The Chosen ontem, tinha uma cena lá do sumo sacerdote lá falando, Herodes, ele falava no filme, né? Você fica aí falando como se fosse diferente, mas você também é um judeu. Está errado aquela fala, irmão. Herodes não é um judeu, ele é idumeu. Ele não é judeu. Ele governava sobre os judeus por um abuso romano. E por causa dessa aliança de Roma com os idumeus, os rabinos até hoje chamam os globalistas do governo ocidental, da política romana, de edomitas. E existe uma aliança por causa da família herodiana com os romanos, e uma mistura sanguínea que houve também, remanescente deles até nas políticas internacionais do mundo ainda hoje. Então tem um ramo que ficou na Palestina como colono, mas tem um ramo que está infiltrado nas políticas internacionais. E assim como por usurpação um rei gentil da Idumeia governou sobre Israel, assim hoje até nas altas políticas globalistas tem descendentes deles governando no mundo, mandando em Israel quando passou o tempo de Israel e está em voga o tempo dos gentios, até que o Messias venha. Está vendo, irmãos? Então quando você está orando lá, venha o teu reino, Senhor, sabe o que você está pedindo? Senhor, executa a tua justiça e traga o teu reino ao povo de Israel. Senhor, tu que pesas tudo em balança justa, dá a justa retribuição e põe Israel no lugar que é deles, e a igreja no lugar que é dela, e as nações no lugar que é delas. É isso que nós estamos pedindo, porque enquanto Jerusalém não tiver paz, ninguém vai ter paz, irmãos. Eu não sou aqui, não estou falando para ninguém virar judeu, não é isso. Mas eu estou dizendo, irmãos, a situação do mundo está como está, porque um rei ilegítimo ocupa o trono como Herodes ocupou. Isso é muito prático. E Deus está falando que no dia de Jeová, Ele vai retribuir a maldade da Idumeia. Então esse povo vai ter que estar presente no mundo. Está entendendo? Você vê como é que a profecia é vasta, irmãos. Não aconteceu isso aqui ainda para o futuro. Vamos concluir aqui. O dia de Jeová se aproxima para todas as nações. O que fizeste, o farão a ti. Sobre a tua cabeça recompensarão teus feitos, como bebeste em meu santo monte. Aqui está falando de que tem então alguma coisa da política desse povo, que está ligado principalmente ao próprio monte santo de Deus. Eu não vou falar aqui com certeza, tá? Ainda vou pesquisar melhor isso. Mas sabendo que tem remanescente deles nas políticas do mundo, você pensa o que do sionismo? Do movimento sionista, Rothschild, que se dizem judeus como Herodes se dizia do povo de Israel, mas era na verdade um idumeu. Por isso que os rabinos ortodoxos chamam esses globalistas, essa elite Rothschild do sionismo, de edomita. Porque eles fingem ser judeus e não são. Estão dominando a serviço do diabo. Estão bebendo no próprio Monte Santo de Deus, colocando a mão deles no que pertence a Deus. Assim todas as nações beberão por turno, sim, beberão e sorverão o trago, e serão como se nunca tivessem sido. Deus vai julgar cada uma. Cada uma dessas nações que ameaçaram o seu povo naquele período vão ressurgir. Por isso que na parábola de Lucas, falando da oliveira ressurgindo, não fala só da figueira, oliveira não, da figueira ressurgindo. Fala, olhai a figueira e as demais árvores. Porque não só Israel vai ressurgir, mas os impérios passados também vão. Mas no monte Sião ficará um remanescente que será santo. Aqui está falando daqueles 144 mil selados das 12 tribos de Israel. Do livro de Apocalipse, capítulo 7. E a casa de Jacó possuirá os que o possuíram. A casa de Jacó será o fogo e a casa de José a chama. Aqui está falando outra coisa que vai acontecer.
graças a Deus não vai haver mais tribo norte e tribo sul, vai ser um reino só. Bendito seja o Senhor. Ele prometeu que o povo dele vai ser um povo só. José, que é o reino norte, e Jacó, que representa a tribo de Judá no sul. Eles serão um só povo, e como fogo vão consumir seus inimigos. E a casa de Esaú, folha arada, que arderá até se consumir, e não ficará ninguém da casa de Esaú, porque Adonai o tem dito. Aleluia. Possuirão o Neguebe. Aqui está falando da terra que vai ser deles, irmãos. Israel recebeu uma faixa de terra de 30.000 milhas quadradas. Eles nunca herdaram toda essa terra. Nem nos dias de Davi e Salomão não conseguiram herdar tudo. Mas aqui está falando que eles vão, ó. Se você quiser saber mais detalhe, só essa porçãozinha de Obadias precisa dos 48 capítulos, não, dos 8 capítulos finais de Ezequiel. Aqui está falando da terra que finalmente vai ser dada a eles. Possuirão Neguebe, porque agora as nações vão ficar no lugar delas. Hoje o Vaticano põe a colher, o Hezbollah põe a colher, todo mundo põe a colher lá. Mas aqui não. O Senhor será rei de toda a terra. E Israel receberá o que é deles. E os vencedores estarão com Cristo governando, e as nações vão estar aprendendo os caminhos do Senhor. Possuirão o Neguebe, o monte de Esaú, possuirão Cefelá, a Filístia, essa faixa de Gaza que hoje ninguém manda ali de Israel, vão possuir a Filístia. Eles vão possuir. Possuirão os campos de Efraim e os campos de Samaria, e os de Benjamim possuirão Gileade, que está ali nas colinas de Golã, perto de Golã. Dos desterrados dos filhos de Israel será Canaã até Sarepta, até ali o Líbano, onde Israel enfrenta hostilidade, vai ser deles também. E os desterrados de Jerusalém até Efrata possuirão a cidade do Neguebe, até o deserto sul, fazendo fronteira com o Egito, tudo vai ser deles. E os salvos subirão do monte Sião para tomar vingança no monte de Esaú. Irmãos, a gente precisaria de uma outra reunião só para falar disso aqui. Os salvos vão sair do monte Sião para se vingar no monte de Esaú? Depois os irmãos leem Isaías 63 em casa. Lá vai estar a explicação para essa expressão. E o rei, Isaías 63. E o rei, e o reino será de Adonai. Amém. Que venha esse dia, irmãos. É o que nós estamos esperando. Amém. Bendito seja o Senhor. Então, vou parar por aqui. Agradeço os irmãos pela paciência, né? Por que o Senhor continue falando no nosso coração e alimentando a nossa esperança com relação a esse dia. Os caminhos de Deus são justos. Ele pesa todas as coisas em balança de precisão. E que não fique essa lição para nós de não sermos nem profanos, nem soberbos e nem rancorosos, mesmo com de forma racional parecer que nós temos razão numa situação. Ao vermos o tratamento de Deus, sempre vamos apelar para as obras de misericórdia, irmãos, porque na hora que o Senhor for virar a balança e retribuir tudo, os que foram misericordiosos, a misericórdia vai triunfar no dia do juízo. Bendito seja o Senhor. Amém.